Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que bom que o calor de janeiro não nos deteve e que nós estamos nos encontrando aqui para essa noite. Esses próximos 30 minutos vão ser um breve ensaio desse tema filhos. Nós vamos procurar passar assim a ideia de quem são esses bebês que nos chegam aí a todo tempo, que já nos chegaram, que vão nos chegar ainda. Qual é a linha de tempo desse espírito reencarnante e tal? Então, como esse é um breve ensaio, como eu pretendo trazer mais perguntas do que respostas extensas, não é uma questão de publicidade. Eu vou explanar a bibliografia, porque aí eu dou a base da onde eu tirei essas ideias de hoje. É evidente que essa bibliografia está à disposição, seja na livraria, para quem quiser adquirir, ou seja na biblioteca. Então vamos lá. A gente vai ter algumas questões aqui do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, obras básicas. E vamos tirar algumas ideias deste livro, psicografado por Chico Xavier, Missionários da Luz. Nós vamos tratar de alguns assuntos daqui. E em especial, Nossos Filhos são Espíritos. Um livro riquíssimo para quem quiser aprender mais sobre esse tema. Mas então, vamos lá, apresentada a bibliografia. De onde é que vem o bebê? Onde é que começa essa jornada? Começa num corpo físico. Essa é a primeira herança que nós recebemos dos nossos pais. A herança genética. É do pai e da mãe que nós vamos receber as nossas características físicas. E isso não acontece de forma aleatória. Lá neste livro dos Missionários da Luz, nós vamos ter um capítulo dedicado aos construtores, que são os nossos irmãos espirituais que, a cada concepção, vão separar elementos genéticos do pai, da mãe, para que aquele novo corpo em formação tenha todas as características físicas apropriadas para aquela jornada reencarnatória que inicia. Então, isso também não é ao acaso. Esse corpo é 0 quilômetro. A cada encarnação, um corpo, 0 quilômetro. Criado especialmente para essa nova reencarnação. Essa é a parte material dessa equação. Mas é a parte espiritual. E o espírito que vem animar essa matéria. Eu, Patrícia, tenho um corpo. Mas quem anima e dá vida a esse corpo é o espírito. O nosso espírito, nós já temos isso como uma premissa, não precisamos nos alongar nisso, foi criado por Deus. Simples e ignorantes. E estamos aí, em sucessivas jornadas. Nesse atual estágio da humanidade que nós nos encontramos, pode ser que em algum lugar remoto da Terra ainda ocorra, mas aqui na nossa sociedade nós não estamos mais falando da primeira, da segunda, da terceira, sei lá eu quantas reencarnações. Se o corpo é 0 quilômetro para cada reencarnação, o espírito não. Ele é criado uma vez e reencarna sucessivamente, trazendo consigo as impressões que já colheu de experiências passadas. Então nós temos um corpo 0 quilômetro, mas do espírito não dá para dizer a mesma coisa.
Livro dos Espíritos, questão 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Observem que tem um E maiúsculo aí bem destacado na frase. Resposta. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, enquanto encarnado, enquanto aqui no mundo material ele está encarnado, fora dele conserva este espírito, com E maiúsculo, a sua individualidade. Então, a cada nova experiência na carne, esse espírito, com E maiúsculo, para diferenciar daquela ideia de espírito, então com E minúsculo, né, de princípio inteligente. Princípio inteligente as pedras têm, os animais têm, as flores têm, toda a criação viva do universo tem. Né? Mas o que acontece de diferente em relação ao ser humano? Ele conserva a sua individualidade. Ele é o único da criação que tem mais que instintos, tem sentimentos. Então, independente de quantas jornadas forem se sucedendo, quantas reencarnações forem acontecendo, esse espírito reencarnante conserva a sua identidade, a sua individualidade, a sua bagagem, a sua história. Destas ideias, vocês podem estar se perguntando, mas quando é que uma coisa se junta à outra? Que uma não vive sem a outra, né? Nossos filhos são matéria e são espírito. E quando é que essas coisas se encontram? Na concepção. Não é no nascimento, não é na hora do primeiro choro que ele desperta. É na concepção. Então, quando uma mãezinha está gestando, ali, naquele corpinho em formação, já está ligado o espírito destinado àquele corpinho. Vamos abrir um parênteses? Se é, desde a concepção, que espírito e matéria se ligam, nós, na condição de espíritas, não podemos compactuar com a prática do aborto. Hoje ainda, a Federação Espírita Brasileira emitiu uma nota a respeito desse tema, que eu vou, abre aspas, ler rapidamente, porque corrobora esse assunto que nós estamos falando aqui. A doutrina espírita traz em seus conceitos a comprovação de que a vida humana, desde a concepção no ventre materno, sendo nascituro, zigoto, embrião e feto, uma alma, espírito unido a um corpo em formação que precisa de proteção para que exerça o direito à vida. Fecha parênteses agora. Então, se esse filhinho que a gente está recebendo já traz consigo uma bagagem, desavisadamente a gente poderia imaginar o seguinte: dar os ombros. Não é 0 quilômetro. O que adianta o meu esforço? Para educar, para trazer, para mostrar prismas diferentes, etc. Eu não estou dizendo aqui que vem já com uma bagagem pregressa? Então, qual é a importância que a educação tem para essa criança? Nós encarnamos para a nossa evolução. Vocês devem ter reparado já que lá na porta tem uma plaquinha, um cantinho lá: nascer, renascer, progredir, renascer de novo, tal é a lei. Esse é o objetivo.
Então, vamos ver o que diz lá as questões 382 e 383 do Livro dos Espíritos. O espírito reencarnante sofre durante a infância com o constrangimento imposto pela imperfeição dos seus órgãos? Porque se eu disse que ele é um espírito maduro, né? Se ele tem inteligência individualizada, já com uma certa bagagem, como é que isso se encaixa num corpo infantil e que vai estar com órgãos imaturos e que vai estar aí, talvez nos próximos 15 anos, 12 anos, 13 anos, sei lá eu quanto, em desenvolvimento? Ele tem inteligência desenvolvida, mas ele ainda não se expressa como tal. Será que isso causa algum constrangimento, alguma dor ao espírito? Não. Esse estado é uma necessidade. É natural e corresponde aos desígnios da previdência. É um tempo de repouso para o espírito. Então ele já está ali com o véu do esquecimento. Tudo já esteve preparado e é para acomodá-lo sob essa nova condição de passar pelo rio da infância. Qual é para o espírito a utilidade, então, de passar por essa infância, a cada reencarnação? Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, esse é o objetivo, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe, que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem, veja o verbo usado aqui, dever, devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Vejam, irmãos, irmãs, o papel fundamental dos pais nessa nova jornada do filho que inicia. Se é bem verdade, então, que não é 0 quilômetro, que não é um quadro em branco, né? Se a gente tomar assim ao pé da letra, aqui se desenha a ideia, vamos usar essa expressão só para a gente memorizar, de que se trata, então, de barro maleável. Que nós temos uma obrigação muito grande de contribuir, favorecer e acrescentar. Por isso que a infância é a idade sagrada. Deve ser protegida, amparada, instruída em todos os seus prismas, em todas as vertentes de educação. Vou fazer um novo parênteses. Quando a gente tratar de educação, porque aqui nós conseguimos desenhar que é nesta primeira fase do ser reencarnante que ele está muito suscetível a isso, nós temos que abrir o leque desse aspecto educacional, que pode ser social, pode ser das potencialidades, dos talentos. Os pais vão se esforçar para contribuir para esse desenvolvimento, essa potencialização das características natas de ler, escrever, daqui a pouco para algum talento exponencial da música, das artes, etc. Vão providenciar o lazer, a cultura, a boa escola. Mas um aspecto aqui eu gostaria de destacar, porque a gente está falando aqui de religiosidade, né? Pensem comigo. Uma criança hoje nasce, vou brincar assim, né? Já sabendo usar um smartphone. Seguramente uma criança de 5, 6 anos sabe mais de telefone, como achar coisas, como pesquisar coisas do que eu. Essa mesma criança sabe rezar. E onde é que nós, pais irresponsáveis, temos uma contribuição muito grande a isso? Ela sabe usar um smartphone, mas eu não sei se ela sabe se recolher, se acalmar,
Quem é Jesus? Ela sabe quem é a galinha pintadinha, o personagem X, o personagem Y. Ela sabe quem é Jesus? A essa criança nós já apresentamos as noções da divindade, da espiritualidade, de Deus. Isso compete 100% a nós adultos que somos responsáveis por essa criança. Seja pai, seja mãe, seja dindo, dinda, avô, vó, enfim. Claro, evidentemente, dentro dos limites que competem à educação, né? De cada ser. Capitaneando isso os pais. Ela sabe usar o smartphone porque a gente deu. É intuitivo? Ok. Mas a gente se dedicou também a desenvolver virtudes desde pequeno nos nossos filhos, a virtude da temperança, da paciência, da responsabilidade, entre tantas, da benevolência, da caridade. O quanto nós estamos gastando de energia para isso? É uma reflexão importante. Não tem absolutamente nenhum tom, nenhum matiz de crítica isso que eu estou dizendo aqui. Isso só tem a provocação de nos fazer refletir sobre isso. Então, fecha parênteses. Passamos aí a infância. Parece que vem o tempo da adolescência. Parece que as chaves giram, né? Quem já tem um filho na idade de adolescência, né? Pode entender que mudanças significativas acontecem com esse serzinho. O que é questão 385? O que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente na adolescência? É que o espírito se modifica? Esses dois próximos slides a resposta são extensos. Eu espero não cansá-los demais. Mas não há palavra aqui posta indevidamente. Nem que eu decorasse, nem que eu quisesse, eu não conseguiria retransmitir o que está aqui escrito com a mesma pureza, clareza e assertividade do que a letra do que está escrito na resposta. Então, por isso que eu vou ler. É o espírito que retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que elas foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes, as acaricia, como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor de uma mãe, que o amor que uma mãe consagra aos seus filhos como o maior amor que uma pessoa possa votar a outra. Divaldo Pereira Franco disse uma vez que o amor que mais se aproxima em termos comparativos de Deus para conosco é o amor de uma mãe para com o filho. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não? Pois bem, vou explicá-los. As crianças são os seres que Deus manda a novas experiências, para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência, ainda quando se trata de uma criança com maus pendores. Cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inocência, da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não. É a imagem do que deveriam ser e, se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Livre-arbítrio e lei de ação e reação aqui incidindo. Não foi, todavia,
por ela somente que Deus lhe deu esse aspecto de inocência. Foi também e sobretudo para que seus pais, de cujo amor necessita, a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e irretratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. É perfeita a criação, né? É perfeito o mecanismo. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a sua nudez. Conservam-se bons os que assim o eram, mas sempre irisados de matizes que a primeira instância manteve ocultos. Irisados tem a ver com arco-íris, né? Todas aquelas características, então, do ser, do espírito com E maiúsculo, que estão ali latentes na infância, desabrocham a partir da adolescência. E veja a importância, mais uma vez, do período infantil e da adolescência. Eu brinquei antes e falei o barro mole. Aquela cerâmica que ainda não secou, está malhável. Porque é ali que nós temos um papel fundamental de dar a este filho, a esta criança, ensinar a ele novos valores, novas virtudes, cercá-los da nossa solicitude e do nosso amor. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores. E quando se tem o coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Com efeito, ponderai que nos vossos lares, possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos, e dizei-me, como poderiam estar entre o vosso meio, seres trazendo paixões diversas, das que nutris, inclinações, gostos inteiramente opostos? Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou, isto é, passando pelo fio da infância? Nesta se vêem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. E vós mesmos, como morrerdes, vos achareis num estado em que uma espécie de infância entre novos irmãos. Quando nós morremos, voltamos à casa da espiritualidade, nosso verdadeiro lar, e estamos lá de novo. Ao volveres a existência extraterrena, ignorais como os hábitos, costumes, as relações que se observam nesse mundo que para vós é novo, quando a gente volta para a espiritualidade. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumados a falar, linguagem mais vivaz do que agora é o vosso pensamento. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para aperfeiçoarem-se, para se melhorarem, não tem estacionamento por aqui. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. Uma tarefa importante, uma responsabilidade importante dos pais, fazer progredir os nossos filhos. Dessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada, de que terão que dar contas. Assim, portanto, a infância não só é útil, mas é necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis de Deus que regem o universo. Eu tenho que me encaminhar para o fim. Mas, aliado às respostas do Livro do Espírito, tem uma passagem bíblica de Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6. Ensina o menino no caminho, ensina a criança, algumas traduções dizem menino, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e nem quando crescer se desviará dele. Para finalizar, eu gostaria que vocês ficassem com duas impressões desse tema.
primeiro vem numa mensagem, dá o tom da responsabilidade dessa tarefa, numa mensagem de Santo Agostinho, que está lá no Livro dos Espíritos. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que ele fosse ditoso. Então vós mesmos, assediados de remorso, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cercareis de melhores cuidados, e ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Eu sempre uso essa expressão lá em casa. Eu tenho um filho adolescente, então eu sei que quando a gente diz não, eles meio que se transformam, assim, a gente não reconhece, né? A gente explica, a gente fala, porque não tem como explicar, como fazer alguém entender alguma coisa, se não preceder isso de uma explicação, né? Se vier um cientista falar sobre física quântica comigo, eu vou dizer assim, não consigo entender, explica melhor. Se nós falarmos com os nossos filhos, crianças pequenas, não mexe aqui, não faz ali, adolescentes, não, você não pode ir lá, sem dar a devida explicação, aquele cérebro e aquela maturidade ainda em desenvolvimento não vai ter condições de enxergar o que a nossa maturidade já enxerga. Então, tu explica, né? Mas nem sempre a gente consegue elidir, assim, as caras meio feias, meio brabas e tal, né? Assim, fica lá, entendeu, mas fica contrariado. Aí eu sempre uso uma frase que diz assim, sabe o que é? Meio triste, assim, para dar uma comovida no coração. Sabe o que é? Eu vou ter que prestar contas para Deus. Não dá para tu ir. Já te expliquei, né? Usando um exemplo de quando quer ir em algum lugar, né? Não dá. Porque se eu tenho ciência, se eu tenho conhecimento, que lá, no lugar X, usando ainda, seguindo nessa linha desse exemplo, tem bebida alcoólica, tem alguma coisa que não vai ser produtiva, contributiva para aquele, né, para aquele jovem, né? Se eu tenho ciência disso, e mesmo assim eu deixo, porque dizer sim é mais fácil que dizer não, digo sim, tendo consciência disso, eu tenho consciência que devia ter dito um não aqui. Ou eu devia ter consciência, eu tenho consciência de que eu devia ter seguido por esse caminho e não por aquele. Então, quando eu for prestar contas, tu disse diferente por quê? Se tu tinha consciência que não devia ter feito assim. Né? É muito diferente. Então eu sempre uso essa brincadeira lá em casa. É que vou ter que prestar contas. Quando assumir, antes de encarnar a responsabilidade de ser tua mãe, eu automaticamente assumi o ônus e a responsabilidade sobre o teu encaminhamento. E vou ter que dar conta. E não é dar conta ali pro chefe, é pra Deus. Tu tem noção disso? Então essa é uma brincadeira para deixar fixado que todos nós temos responsabilidade. Evidentemente que nossos filhos têm livre-arbítrio, depois na maturidade vão fazer com aqueles ensinamentos e com aquele direcionamento o que quiserem. Né? Daí escapa essa responsabilidade. Mas o meu trabalho aqui, na infância, na adolescência, eu não posso abandonar. Eu não posso abandonar essa responsabilidade. E como dizia a mensagem de Santo Agostinho, nós somos seres imperfeitos. Não vai haver perfeição da nossa parte. O melhor possível é o que nós podemos fazer, não mais que isso. Né? Quantas e quantas vezes nós suplicamos outra oportunidade para mais maduros, mais adiantados, tirando a ideia do egoísmo da nossa frente, a gente possa reviver e se reajustar. E por fim, queridos irmãos, não importa quão tensionado esteja o nosso elástico de pais, da condição de pais e mães, se nós estamos exaustos porque o recém-nascido
dá trabalho, a gente está ainda aprendendo. Se nós estamos tensionados porque o adolescente está precisando de um direcionamento, não aceita o não, que é isso, que é aquilo, é rebelde, não importa. Se aquele filho adulto também não conseguimos fazer aquela relação talvez como a gente gostaria, talvez aí agora aflorou intensamente alguma dificuldade que a gente tenha tido no passado e veio aqui para essa existência, reunidos no grupo familiar para se reajustar. Não importa. Isso é como espremer na prensa uma azeitona para tirar o óleo de oliva. Tudo que sai, tudo que resolve, tudo que distensiona é o amor. Nós precisamos também estudar para ser pais e mães, para sermos filhos. Para as relações familiares, o Espiritismo nos fornece isso. Então, é mais que urgente que a gente também aprenda e estude sobre as relações familiares. Porque, no fim das contas, é só através do amor que nós vamos nos reajustar. Se não precisar reajustar, nós vamos fluir nas nossas relações. Espero do fundo do coração que esses minutos tenham feito no coração de cada um a diferença, enfim, tenha construído uma vontade de estudar mais sobre esse tema e que o amor de todos nós é que vai modificar, é que vai fazer a gente enxergar quão belo e ditoso é esta missão que nós assumimos perante Deus na espiritualidade que viemos desenvolver agora aqui nessa encarnação. Muito obrigada.